pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Direito de Família Atual. Hoje dando prosseguimento ao que nós conversamos em alguns vídeos anteriores a respeito de investigação de paternidade. Como o assunto é extenso, eu achei melhor dividir o tema, né, e conversar em mais de um vídeo. Pode até ser que nós tenhamos outros vídeos conforme a receptividade, porque o assunto é bem interessante, bem instigante, são muitas as perguntas, são muitos os casos, então em alguns assuntos como esse é interessante a gente parar um pouquinho e explorar um pouco mais. Então hoje, gente, eu vou conversar com vocês a respeito das consequências desse tipo de ação. Então, começar dizendo para vocês que deveria até ter comentado no vídeo anterior, já que é o número 1, mas acabou passando batido. Esse tipo de ação, ela é imprescritível, ou seja, a pessoa que objetiva buscar o reconhecimento dessa paternidade, ela pode pleitear isso judicialmente a qualquer tempo, não importa a idade dela, desde aquele menor que tem que ser representado ou assistido pelos pais, pela mãe no caso, desde até um adulto, um senhor, não importa a idade, tá? Então, a qualquer momento, ele pode pleitear isso judicialmente, caso não tenha sucesso nas tentativas de acordo com a parte contrária. Às vezes as pessoas questionam assim, elas acham que o simples fato de buscar o direito judicialmente, começar ajuizando a ação, ela já vai obter o direito com relação à pensão alimentícia, às vezes confundindo até com uma ação de guarda, por exemplo. Às vezes aquela mãe que tem outros filhos, que já recebe pensão alimentícia, confunde as situações. Por exemplo, numa ação de guarda, onde ela já ajuizou uma ação de guarda combinada com alimentos e desde o início começou a receber a pensão alimentícia, então pensa que é da mesma maneira. Pensa que entrando com a ação de investigação de paternidade combinada com os alimentos, que de imediato ela já começa a receber a pensão alimentícia. Não é da mesma forma, gente. E por que que não é? Porque os alimentos, nesse tipo de caso, eles decorrem da relação de parentesco. Quando eu falo de investigação de paternidade, a gente está falando de investigação. Então vai ser investigada aquela paternidade. E no final do processo é que vai ser declarado se aquele pai se aquela pessoa, aquele suposto pai, é de fato pai ou não daquela criança. E se eu estou falando que a obrigação alimentar ela advém da relação de parentesco, eu não tenho então como antecipar a obrigação alimentar no começo do processo, pedindo provisoriamente a condenação com relação à pensão alimentícia. Então, o advogado ele até vai peticionar, pedindo entrar com ação de investigação de paternidade combinada com os alimentos, mas os alimentos eles só serão devidos se no final do processo ficar constatado que aquela pessoa é o pai daquela criança que está pedindo o reconhecimento de paternidade, ok? Então não dá para a gente cobrar isso de imediato. É ajuizada a ação formulando esse pedido, mas só se torna obrigatório ao final do processo com o reconhecimento da paternidade. Muito bem. Uma outra questão interessante é assim, ajuizada a ação pode acontecer do suposto pai, quando ele for citado para a ação, ele vai ter o prazo para se defender e tudo mais, pode acontecer dele não querer contestar a ação, dele simplesmente resolver que ele quer, que ele concorda com aquela paternidade, dele reconhecer que ele de fato é o pai. Aí tudo fica muito mais simples, né? Então nós vamos falar aqui agora com relação das possibilidades do reconhecimento voluntário. Então nós temos
de acordo com a Lei 8.560 de 1992, nós temos as situações de reconhecimento voluntário, ou através da própria certidão de nascimento da criança, ou através de escritura pública ou documento particular, ou através de testamento, ou através de manifestação expressa feita diretamente ao juiz, que pode ser através ou dessa própria ação de investigação de paternidade, ou através de uma outra ação onde a pessoa expressamente ela diga para o juiz que ela é, e voluntariamente, claro, que ela é pai daquela criança. Então, nós temos aqui, nessas situações que eu estou acabando de relatar para os senhores, a forma voluntária de reconhecimento de paternidade, tá? Então, aqui a gente está afastando o litígio e a gente está falando da voluntariedade. Então, não é impossível de acontecer, em várias situações a gente vê acontecer. E são aqueles casos, às vezes, onde a gente sabe que a aparência não quer dizer muita coisa, mas às vezes acontece do pai conhecer o filho já grandinho, às vezes a criança já está andando nos primeiros anos de vida, o pai se identifica, ele se vê através daquela criança, ou se reconhece através de uma fotografia, nossa, parece muito comigo, ou às vezes um outro parente, e ele resolve reconhecer. Não é difícil de acontecer não, gente, às vezes acontece e torna tudo muito mais simples, né? E que quisera que isso sempre acontecesse, né? É uma dádiva quando isso acontece, não é sempre, mas acontece. Isso acontecendo, obviamente, é feita uma nova certidão de nascimento, porque no campo ali onde figura, onde está vazio, ali no campo onde tem a filiação, onde tem só o nome da mãe, embaixo vai aparecer o nome do pai, os avós paternos e tudo mais, e a partir do momento em que aquele pai ele assume aquela paternidade, advém daí todas as obrigações como pai, e dentre elas a obrigação de pagar alimentos, tá bom? Esse reconhecimento, ele é irrevogável. O que isso quer dizer? Não pode mudar de ideia. Então, não é aquele caso que a pessoa reconhece e amanhã ou depois briga com a mãe e se arrepende, como eu já ouvi em uma determinada ocasião, mas eu fiz o favor de reconhecer. Não existe isso. Tá bom? Se resolveu reconhecer, não pode voltar atrás e não é favor. Filho é filho. Tá bom, gente? Esse foi o recado de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, que de alguma maneira tenha tirado algumas dúvidas de vocês com relação a isso. É um assunto muito palpitante, como dizia um professor meu na faculdade. É um assunto extremamente delicado, por muitas vezes até emotivo, emocionante, que toca a gente, porque a gente está falando de gente, a gente está falando de criança, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando muitas vezes aqui para mulheres que ainda estão grávidas, que estão sendo rejeitadas, para crianças, para adolescentes que não conhecem a sua origem ainda, ou que estão enfrentando essa rejeição, mas é importante saber que tem uma luz no fim do túnel, né, que tem uma forma de se resolver isso, e o judiciário está aí justamente para resolver esse tipo de situação. Basta que pelo menos a mãe saiba, pelo menos dizer quem é o suposto pai, no mínimo para que o exame possa ser feito, tá bom, gente? Espero que vocês curtam o vídeo, que compartilhem, se inscrevam no canal, e nós nos encontramos no nosso próximo conteúdo. Muito obrigado por me assistir.